acho que também é interessante eu comentar quanto que... Tá, vou aproveitar, sequestrei o Logan ali, ó. Esse daqui é o Logan. Não sei se vocês já conhecem, se eu mostrei aqui no vlog. Mas ele é o Logan. O nome dele era Chico, e aí eu mudei, né? Mudei na adoção. Vai lá. Ele é bem carinhoso, só que ele também não gosta muito de pegar ele. Gatos. Esse daqui é meu primeiro gato, inclusive, né? Enfim. Só pra completar um pouquinho mais o vlog, eu tô vendo aqui quanto que eu tenho, né? Eu tenho 17.500 palavras e tenho 78 páginas já escrito no Word. Então já tá tudo certinho. Inclusive, já tô fazendo o sumário. Eita. Tô fazendo o sumário aqui. Inclusive, essa minha ideia de quebrar o livro em duas partes e fazer 2 livros foi uma ideia que eu acho que tá mudando bastante coisa, sabe? Porque o nome do livro eu acho que vai ter que mudar, que eu tava pensando em um nome, só que provavelmente é muito mais condizente com o segundo livro do que com o primeiro. E... esperar ele terminar de fazer barulho, né? Acho que parou. Enfim, eu acho que é isso. Então, eu vou ter que mudar algumas coisas, tipo capa do livro, que eu vou ter que agora pensar em 2 capas. E isso vai dar mais trabalho, porque vai ser 2 capas e 2 contracapas. E vai ter que ser um pouco parecidas uma com a outra. E o nome do livro, que vai ter que pensar agora se realmente o segundo vai ser esse nome também ou não. Ou se eu coloco, tipo, o nome primeiro ali e depois um subtítulo. Muitas coisas ainda eu não sei como vai ser. Mas enfim, o livro tá indo muito rápido até... não muito rápido, eu acho que tipo uma pessoa que realmente é escritor e pode escrever todos os dias, escreveria um pouco mais rápido do que eu. Mas eu acho que tô indo bem, assim. E no meio tempo também eu tô ajustando os outros arquivos de histórias que eu tenho também. São poesias, prosas, várias coisas assim que eu tenho. E aí eu tô separando pra publicar também. E, enfim, eu acho que é isso. Tá bom.
Então, antes de começar o vídeo, vou dizer que eu só me maquiei pra gravar esse vídeo. Porque eu tô com espinhas aqui, ó. Eu queria só dar uma disfarçadinha, ó. Enfim, mas o que eu ia falar não tem nada a ver com isso. Eu quero dar uma recapitulação do que aconteceu no livro até agora. Porque eu já tô, acho que no capítulo 21, ou eu tô indo pro 22 agora. Eu não sei em que parte eu deixei vocês já avisados sobre o que tá acontecendo com o livro, mas eu decidi que ele vai ser dividido em 2 livros agora. Vai ser o primeiro e o segundo na visão de outro personagem. Meio que vocês vão entender por que vai acontecer isso quando vocês forem ler de fato, porque se eu for falar por que tá acontecendo isso, já seria um grande spoiler da história, então não vai dar. Enfim, só que eu já escrevi 20 capítulos e agora eu tô entrando na reta final, que eu já tinha planejado, porque meio que essa parte que eu tava escrevendo agora era, sabe, entre o início da história e a parte que eu queria escrever também. Então, essa parte tava meio nebulosa, então eu fui escrevendo mais conforme ia acontecendo, enfim. E agora, a partir disso daí, eu tenho 20 capítulos, se não me engano, pra organizá-los. Porque eu tenho mais ou menos tudo o que vai acontecer em cada um. O chat GPT já me ajudou a dar uma organizada lá em todas as ideias e em que seriam os capítulos. Só que acabou que tá meio misturado ainda. E agora eu vou, de fato, retirar de um lugar e pôr no outro, colocando um certinho capítulo, colocando as coisas que vai acontecer, se eu acho que vai ter que dividir em mais do que um capítulo ou não. O que eu espero que não, porque esse livro já tá ficando grande demais pro que eu tava pensando. E, infelizmente, escrever é um pouco isso, você tem a ideia lá na frente do que você quer escrever, mas tem que escrever tudo antes. Tipo, todas as partes não interessantes você vai ter que escrever, que na verdade eu acho muito interessante, porque é o início do romance do casal. Enfim, acho muito bonitinho. E acho que é isso, então. Eu acho que eu vou gravar pra vocês um pouco de eu mexendo de um lado pro outro. Não sei se vocês vão querer saber, mas eu me organizo bastante no Notion. Vou colocar o óculos agora, porque eu já tô com dor de cabeça. Enfim, tem que limpar o óculos. Então, mas eu acho que é isso, né? A capa do livro eu já tenho, mais ou menos, a ideia. Então, eu já iniciei ele fazendo. Já iniciei a capa em si, né? Já desenhei uma parte dela. Já tenho tudo pronto. Só que depois eu venho aqui pra explicar direitinho e mostrar a trajetória da capa, até o que eu quero de fato. Inclusive, por causa do livro ser dividido em 2 partes, eu tive que dar um novo nome pra história. E acho que é isso. Acho que não tem muito mais o que falar. Então agora eu só vou organizar e depois eu vou voltar a escrever. E eu acho que seria interessante falar isso daqui. Eu já tô em 20 mil palavras da minha história, 89 páginas no total lá no Word e 21 capítulos. E agora a previsão é pra mais uns 10, 15, acho que uns 15 capítulos a mais. Isso se não for mais e for os 20 e poucos lá que eu falei antes. Mas é isso. A previsão é que eu acho que esse ano eu termino esse livro, só que não vou terminar a história completa que eu queria, que eram os 2 livros. Então, o segundo livro provavelmente vai começar a ser escrito no final desse e pro início do outro. Isso se eu não escrever somente no início. Logan. Esse bigodinho que tava aparecendo aqui é do Logan. Vou mostrar aqui. Logan! Pss, pss. Olha!
Eu vou tirar mesmo. Enfim, o que eu vim falar aqui é que eu já tô entrando na reta final do meu livro. Eu já tinha basicamente tudo preparado. Tipo, da parte do meio até o final do livro, eu não tinha tanto só na cabeça, então eu realmente fiz um roteiro pra ir me planejando melhor e tal. Só que eu já tinha terminado esse roteiro e pela minha expectativa eu tinha por volta de uns 15, eu acho, agora, capítulos pra escrever ainda. Inclusive, hoje é dia 29 e nos últimos dias, tipo, eu escrevi 3, 4 capítulos por dia, então adiantei um pouquinho as coisas. Só que hoje eu escrevi um capítulo e aí surgiu um novo personagem que gostaria de até de falar sobre isso, sabe? Porque eu já ouvi muito de vários escritores falando que, tipo, do nada aparece personagens, que os personagens têm vida própria e etc, etc. Tipo, muito essa maluquice aí de realmente a pessoa existir, sabe? Só que agora eu tô começando a entender um pouco, porque quando você tá escrevendo, quando você tá criando um universo, tudo assim, tá na sua cabeça tudo. Então você sabe como é cada personagem, como ele agiria ou não, coisas que eles gostam. Então, tipo, você vai vendo que um personagem é tão um indivíduo quanto o outro, sabe? Tipo, cada um é um. Enfim. Aí, pelo que eu tava querendo, a história seria só um romance mesmo dos dois. Só que aí do nada eu vi a minha personagem, a amiga da minha personagem principal, sendo uma personagem muito sozinha, assim. E acho que ela merecia realmente estar com uma outra pessoa. E meio que foi. Eu vou até vou mostrar aqui. Meio que eu tava pensando se iria colocar ou não a nova personagem, só que eu vi essa foto aqui. Tá vendo? Essa daqui. E nisso, eu acabei desligando a câmera quando eu fui mexer, né? Fui devolver aqui, acabei mexendo, desligando. Enfim, eu vi aquela cena, vou mostrar de novo. Ai! Eu vi essa foto aqui. E por mais que no caso, a personagem é um pouquinho parecida com isso. Só que nisso eu imaginei muito uma cena do segundo livro, sabe? Tipo, eu olhei e falei, nossa, isso claramente é as minhas personagens, sabe? E nisso acabou que eu falei, eu tenho que criar uma personagem que é meio que essa mulher, sabe? E aí eu pensei e fui vendo, então agora eu vou mostrar a nova personagem. E eu acho que eu já mostrei, eu vou mostrar aqui de novo, mostrando... Nossa, tô falando tanto mostrar. Vamos lá. Eu vou mostrar pra vocês como é cada um dos meus personagens. Vou colocar no meu óculos porque agora eu tô ficando com muita dor de cabeça, então perdão, mas vocês não vão me ver tanto agora. Tá, bora lá. O primeiro personagem que eu pensei foi o Jorge, que ele tá mais pra... esse cara aqui, ó, só que não tão velho quanto ele, né? Porque no livro eles têm por volta de 30 anos. Ele seria meio que um pouquinho disso, mas esse daqui seria meio que ele, sabe? Só que fanservice, não sei. Enfim, um negocinho aqui que talvez seria interessante falar, mas eu tenho um bruxismo, né? E aí acabou que eu conheci esse fisioterapeuta, não sei direito o que ele é, não lembro agora. Um médico que, enquanto eu tava fazendo exercício, eu olhei e falei, cara, é o Jorge, sabe? É o Jorge, ele é o Jorge. Enfim, eu vou procurar ele aqui rapidinho e já mostro quem é. E aí acabou que até mandei foto dele pro ChatGPT me ajudar a criar capa com ele, sabe? E aí, meio que talvez na capa algumas pessoas que verem isso daqui vai perceber que realmente é esse cara. Só um segundo, que eu não tô achando ele.
Aqui, eu até procurei como a Temi aqui, tá demorando muito. Mas vamos lá. É o Adam Fields. E ele é esse moço simpático aqui, ó. Inclusive, eu simplesmente sou apaixonada pelo Adam Fields, porque ele me ajudou muito com as dores do bruxismo, sabe? E aí depois eu encontrei um outro cara também que me ajudou bastante, tipo, em vídeo. Só que ele é um anjinho, sabe? Tipo, a voz dele é calma, é muito bom. E ele explica muito bem. Enfim, ele é o Jorge pra mim, só que com bigode, né? Enfim, aí... Esse daí seria o Jorge seria mais tipo ele, esse detetive aqui, esse detetive aqui de Monk também. Só que aí temos a protagonista, realmente. Que aí, pra mim, ela... Eu acho que já vou liberar o nome de todo mundo, porque acho que não tem problema mais, né? Tipo, talvez quando esse vídeo sair já vá ter lançado ou tá pra lançar. Enfim, a minha personagem é a Aya. E ela é essa daqui. Pra mim, ela é completamente essa mulher aqui. Tá vendo aqui, ó? Só que com... se bobear, essa mulher também tem lá os 30 e poucos anos. Pra mim, ela é mais ela, tá vendo, ó? Não tão... Talvez um pouco ela também. Ela é meio o termo entre... entre essa e essa, se pá. Enfim, o café que elas trabalhariam seria meio que isso daqui, sabe, ó? Tá dando pra ver? Socorro. Tipo, esse daqui, um pouco desses também, sabe, ó. Enfim. Esse daqui é um lookinho que a Aya usou num dos primeiros encontros. Aqui um pouquinho mais de Jorge, que eu imagino ele assim. Também. Outro lookinho que a Aya vai usar. Outro também. Mais um e mais um. Enfim, só que aí eu vi essas fotos aqui, ó, tá vendo? E pra mim é muito... a minha personagem que vai namorar a outra personagem, né? Esqueci o nome dela, só um segundo. A Nina. A Nina seria essas daqui. Um pouquinho dessa daqui também, dessa. Muito essa. E muito essa também. E também essas daqui, ó. Mas a namorada dela seria essa daqui. Essas daqui, tá vendo? Só que com um estilo mais assim. E aí nasceu a nova personagem, que vai se chamar Celina. A Celina vai namorar a Nina. E vão fazer mais parte do segundo livro também, assim. E eu acho que é isso. 5 minutos de gravação. Uhul! E eu pedi pro ChatGPT já fazer uma fanart da Aya com a Nina, né? Só que eu ainda vou ter que redesenhar muita coisa. Só que vou mostrar pra vocês como é que tá por enquanto. Olha. Ele fez esse daqui, eu não gostei tanto. Pra mim eu quero um pouquinho mais realista, mas tudo bem, vou mostrar o que ele fez. Só que ele fez esse daqui que é macabro, que é elas muito realistas, né, ó. Ai, tô mostrando tudo errado. Assim. São elas bem realistas, que eu achei engraçadinho, né? Mas elas são isso daqui mesmo. Umas fofurinhas. Olha, esse daqui é bizarro que ele tinha feito, ó. É elas, completamente elas na vida real. E é isso. E é engraçado como do Jorge da Aya eu não fiz nenhuma fanart assim. Só que delas eu já fiz, né? Enfim. Eu tô começando a pensar em desenhar fazer alguns desenhos pra pôr no livro mesmo. Tipo, uma página inteira só da imagem. Aí tô pensando, tipo, nos primeiros encontros, uma ceninha assim bonitinha, que foi o que eu pensei. Enfim, e é isso.